Saudamos a todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas com a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma vez mais nos encontramos para estudarmos a Bíblia. Somos gratos a Deus por Ele nos conceder estes momentos. Somos gratos a Deus por cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia todos os dias, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila e também vocês que clicam no dedinho de joinha lá no YouTube para que o canal suba no ranking do YouTube e outras pessoas possam ter acesso também a estes estudos. Nós queremos agradecer a Deus pelo mês de fevereiro que terminou, estamos já no dia 1º de março e continuamos firmes, aguardando o Senhor Jesus e a cada dia procurando manter comunhão com Ele através do estudo e da oração. Queremos agradecer a todos vocês que nos escrevem, dizendo de onde nos acompanham. Mandamos aqui um alô especial para Miriam Almeida, é de Colatina, no Espírito Santo. Maria da Conceição Vespúcio de Brito é de Belém do Pará. Leonor Maia é de Portugal. Anselmo Kepler, também de Portugal. Luciana Oliveira, de Pojuca, na Bahia. Margarida Vaz, de Brockton, aqui em Massachusetts, nos Estados Unidos. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças por este momento que estás nos concedendo para estudarmos a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, onde quer que cada um esteja, possamos ter a mente aberta para o entendimento e aceitar a Tua Palavra e vivê-la em nossa vida. Ó Pai, nós queremos Te agradecer por este dia. Estamos iniciando um novo mês de março, que Tu continues conosco e que nós procuremos estar contigo também, em comunhão contigo. Perdoa os nossos pecados, dê vitórias, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar sequência ao estudo da semana. Nós estamos falando sobre a nossa vitória através de Jesus e o caminho que Ele abriu através do véu. Conhecemos muito essa citação de véu, no Antigo Testamento, quando Deus ordenou a Moisés que construísse um santuário para que ele pudesse habitar no meio deles, e Deus deu todas as instruções como teria que ser esse santuário, inclusive deu uma cópia, um modelo que Moisés viu lá no monte, e havia cortinas, véu, neste templo. Por exemplo, nós lemos em Êxodo capítulo 38, Êxodo 38 e no verso 18 nos diz: para a entrada do pátio confeccionou uma cortina de linho finamente tecido e a enfeitou com linhos bordados de fios e de tecido azul, roxo e vermelho. A cortina tinha 9 metros de comprimento e 2,25 metros de altura, como as cortinas das divisórias do pátio. Essa versão bíblica que eu estou lendo, Nova Versão Transformadora, fala aqui cortina, mas existe versões que diz que é o véu, que existia do lado de fora, do tabernáculo, já existia cortinas ou véu. Também nós lemos em Êxodo capítulo 36 e no verso 37, Êxodo 36, verso 37 diz assim: em seguida fez outra cortina para a entrada da tenda, confeccionou-a com linho finamente tecido e bordou-a artisticamente usando fios de tecido azul, roxo e vermelho. Também em Êxodo capítulo 26, a partir do verso 31, diz assim: para o interior do tabernáculo, confeccione uma cortina especial de linho finamente tecido, enfeite-a com fios de tecido azul, roxo e vermelho e com querubins bordados com habilidade. Pendure a cortina com ganchos de ouro presos em 4 colunas de madeira de acácia revestidos de ouro e apoiados sobre 4 bases de prata. Pendure a cortina interna com colchetes e coloque a arca da aliança atrás da cortina. Essa cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa, o lugar da expiação, sobre a arca da aliança dentro do lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora da cortina interna, no lado norte do tabernáculo, e posicione o candelabro em frente à mesa, ou seja, no lado sul.
Confeccione outra cortina para a entrada da tenda. Ela deve ser de linho finamente tecido e artisticamente bordada com fios de ouro, tecido azul, roxo e vermelho. Vemos aqui, nessas passagens que nós lemos, que havia detalhes, como deveria ser feito, como deveria ser bordado, quais as cores que deveriam ser usadas. E tudo isso finamente trabalhado, não era feito de qualquer maneira. Deus, amigos, irmãos, irmãs, amigas, deseja que nós façamos a obra dele com esmero, com cuidado, da melhor maneira que nós possamos fazer. Deus não quer que nós façamos o trabalho, a obra dele relaxadamente, de qualquer maneira. Deus aceita, Deus sabe que eu sou imperfeito, não, tá bom assim. Não, Deus ele quer que nós façamos da melhor maneira possível, porque nós estamos fazendo para ele e não para nós. E então, quando nós lemos em Levítico capítulo 16, nos versos 1 e 2, diz assim: O Senhor falou com Moisés depois que os 2 filhos de Arão morreram ao entrar na presença do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: Avise seu irmão Arão que não entre quando bem entender no lugar santíssimo atrás da cortina interna. Se o fizer, morrerá. Ali fica a tampa da arca, o lugar da expiação, e eu mesmo estou presente na nuvem sobre a tampa da arca. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, morreram porque se apresentaram de maneira indevida diante do Senhor. Então, mais uma vez eu digo, não façamos nada para o Senhor de qualquer maneira, de qualquer forma. Deus aceita? Não. Quando nós entramos na casa de Deus, ali o lugar é santo porque Deus está presente. Em todo lugar, em qualquer lugar que nós invocamos a presença de Deus, o lugar é santo porque Deus está presente. E Deus deu instruções, olha, fala com Arão para não entrar quando bem entender no lugar santíssimo. Ele não podia falar assim, vou entrar ali para dar uma arrumadinha, dar uma limpeza. Não, ali no lugar santíssimo era somente uma vez por ano o sumo sacerdote que entrava. Deus estava presente ali constantemente sobre o propiciatório, sobre a tampa da arca. Ali se manifestava a presença de Deus. Então, irmãos, quando nós vamos entrar na presença de Deus, façamos com reverência. Vocês se lembram quando Moisés estava no deserto e aquela sarça estava lá ardendo em chamas e não se consumia? Deus disse para Moisés, tire as sandálias, você está num lugar santo. Irmãos, onde quer que nós vamos buscar a presença de Deus, pode ser em casa, na sala, no quarto, na cozinha, onde nós estamos falando com Deus, o lugar é santo, tenhamos reverência. Nós não estamos na presença de qualquer pessoa, não. Quando nós vamos na presença de uma autoridade, de um juiz, de um prefeito ou de um governador, de um presidente da república, nós não vamos de qualquer maneira. Nós temos respeito. E quanto mais nós deveremos ter com o nosso Deus. Vejam aqui em Levítico, capítulo 10, versos de 1 a 3, o que diz. Nadab e Abiú, filhos de Arão, colocaram brasas em seus incensários e os salpicaram com incenso. Com isso trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diferente do que ele havia ordenado. Por isso, fogo saiu da presença do Senhor e os devorou, e eles morreram diante do Senhor. Então Moisés disse a Arão, foi isto que o Senhor declarou. Mostrarei minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim, mostrarei minha glória diante de todo o povo. E Arão ficou em silêncio. Aqui, falando dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, apresentaram fogo estranho perante o Senhor. Por quê? Aquele altar que havia ali do lado de fora, o fogo ali ardia continuamente, dia e noite o fogo ardia. Era um fogo que o Senhor mesmo acendeu naquele altar. Não foi fogo humano, com meios humanos que foi aceso aquele fogo. E os filhos de Arão, eles se descuidaram e aquele fogo apagou. E o que eles tiveram que fazer? Eles arranjaram brasas comum de qualquer braseiro e foram lá acender o fogo do altar e colocaram incenso ainda para salpicar aquele altar com incenso e fogo estranho que eles haviam colocado ali. E na hora eles morreram. Eles tinham que ter cuidado para que aquele fogo que foi aceso pelo Senhor, quando o altar foi inaugurado, que aquele fogo não se apagasse. Mas eles se descuidaram,
como muitas das vezes nós também descuidamos da obra do Senhor, nós descuidamos de como nós estamos fazendo as coisas para Deus, e então acontece que tomamos as nossas medidas, né, que não são corretas para resolver o problema que nós deixamos que acontecesse. O que foi que Deus fez? Deus, ele disse para o povo para que tivessem respeito. Eles estavam diante de um lugar santo. Mas como nós temos dito para vocês, o povo era um povo obstinado, era um povo teimoso, um povo cabeça dura. Via Deus fazer os milagres e ainda assim eles se rebelavam contra Deus. Eles fizeram aquele bezerro de ouro quando Moisés subiu ao monte para receber os mandamentos que Deus havia dado a eles de forma escrita. Moisés demorou e então eles resolveram fazer um ídolo para que eles pudessem adorar e que seria o Deus deles. E então Deus disse para Moisés: olha, eu não vou mais estar no meio desse povo, eu vou abandoná-los. E vejam vocês que quando Deus mandou construir o tabernáculo ficava no meio do arraial. As tribos se instalavam, né, ao redor do arraial, formavam um quadrado e ali no meio ficava o santuário, era a presença de Deus. E Deus disse: olha, eu não vou mais estar no meio deste povo, eu vou deixá-los à própria sorte. E Moisés ainda intercedeu pelo povo, disse: não, Senhor, não faça isso, se for para deixar que este povo pereça no deserto, é melhor riscar o meu nome do livro. E Deus disse então para Moisés que ele retirasse o tabernáculo do meio do arraial e colocasse num lugar retirado, para mostrar que Deus não estava satisfeito com as atitudes deles. E assim Moisés fez, e a tribo de Levi, que era a que cuidava do santuário, eles então montaram as suas tendas ao redor do tabernáculo, porque eles tinham que cuidar para que ninguém entrasse ali sem ser para adorar a Deus, e também para que objetos não fossem roubados, né? Porque mesmo entre o povo de Deus nós sabemos que existem pessoas de má índole, pessoas que roubam, pessoas que falam mal dos outros, pessoas que procuram denegrir a fé que nós cremos através dos seus atos. E então os levitas, eles tinham que cuidar do tabernáculo, dos serviços que eram realizados ali, e também para que nada fosse roubado e que ninguém entrasse ali sem ser para a adoração. Mas havia então esse véu, né? As cortinas do lado de fora do tabernáculo, havia a cortina interna, que era aquele véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, e como eu disse agora há pouco, para o lugar santíssimo só podia entrar ali uma vez por ano o sumo sacerdote. O sacerdote entrava no lugar santo todos os dias para oferecer ali incenso e também para aspergir o sangue, né, que estava sendo oferecido, né, naquela cortina. E isso era feito todos os dias, mas lá no Santíssimo só uma vez por ano. E Jesus, por meio da sua encarnação, ele então armou o seu tabernáculo entre nós. E nós tivemos a oportunidade de contemplar a glória de Deus através de Jesus. E Jesus então, ele abriu o caminho para o céu através do véu que só podia ser ultrapassado uma vez por ano. Nós vamos retornar amanhã dando continuidade a este estudo. Agradecemos a todos que estiveram conosco. Que Deus esteja a nos abençoar, fortalecer a cada dia, e não nos esqueçamos, Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Que Deus nos abençoe.